Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te trazer informações principalmente sobre a renovação do técnico Renato Portaluppi, porque sim, Renato Portaluppi deu entrevista para o podcast apresentado pela Carol Portaluppi e lá pelas tantas falou sobre permanência. E na gravação que aconteceu nesta segunda-feira, mas o podcast foi ao ar 24 horas depois, nesta terça, o Renato já previa, dizendo, olha, eu falei com o meu vice-presidente, achei até que eu já poderia anunciar para vocês. Não foi o caso, mas é óbvio, a gente precisa te atualizar sobre tudo. Gente, vamos lá. Situação é a seguinte, Renato Portaluppi, nesse podcast, foi categórico, dizendo que na ida para o estúdio onde estava acontecendo a gravação desse podcast com a Carol Portaluppi e seu parceiro, Joga com a 10 é o nome do podcast, o Renato falou o seguinte, eu estava conversando no carro, aquela coisa, o cara bota no Bluetooth ali e vai conversando com o meu vice-presidente. Não falou o nome, mas provavelmente o Antônio Brum. E a situação avançou bastante. O Renato deixou claro que a sua renovação está encaminhada, faltando apenas alguns detalhezinhos, faltando apenas alguns detalhes, ajustes finais de uma renovação que ficou nítido, claro, escancarado, ela vai acontecer. Ninguém deixa de renovar por uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, numa situação que já não é mais salário, já não é mais detalhe. Então o Renato provavelmente está colocando algumas condições neste acordo que está sendo formalizado com a direção para poder assinar. Mas o negócio estava tão bem encaminhado que, como eu disse, a gravação foi na segunda e rodou no ar na terça. E ele disse, olha, talvez até quando eu estiver entrando no ar esse podcast aqui e tal, eu já vou estar com um contrato renovado. Porque ele achava que já daria tempo. Não deu, é verdade, mas tudo indica que em horas, em momentos, nós teremos o acerto e a oficialização da permanência por pelo menos mais uma temporada do treinador. O Renato até chegou a brincar dizendo, olha, alguns são novelas mexicanas, outros são um pouco mais rápidos, tem um pouco mais de polêmica, mas acaba acontecendo. E ele explica e contextualiza que pela direção gremista já tinha acontecido a renovação, que os dirigentes tinham lhe chamado ainda durante a temporada com bola rolando, mas que ele tinha pedido para esperar, que ele precisava passar alguns dias de férias, tinha que ir para a família, que é tradicional, tá? O Renato sempre espera. Primeiro, imagina o seguinte, renovar quando tu tá ali na quinta, sexta colocação é uma coisa, o Grêmio chegou a estar ali, né? A outra é renovar sendo o segundo colocado. E agora, todo mundo tem na cabeça que o Grêmio foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Isso valoriza ele. Então esse é o primeiro ponto que o Renato não fala, mas que todo mundo sabe o porquê desta espera. E a outra situação, trazida pelo próprio treinador, que ele fala pra todo mundo assim, dizendo, olha gente, também tem a questão que ele precisava espairecer, ficar um pouco de férias, refletir se era isso mesmo que ele queria, se ele tinha convicção, se ele tinha certeza dessa história, porque o Renato lembra, gente, eu sou gaúcho, mas odeio frio, detesta frio. Diz que quando começa o inverno ele já começa a ficar irritado, porque tá há 30 anos no Rio de Janeiro, não é uma coisa que ele gosta, ele não gosta de conviver com frio, e isso pesa, e que sempre quando ele sai de férias ele pesa na balança. Vale a pena? Será que, eu ainda preciso fazer isso e tal? Bom, tá claro que como só faltam detalhes na sua própria palavra, valeu a pena, pesou prós e contras. Aí eu vou para a informação, que o Renato não fala abertamente sobre números, não fala abertamente sobre essa situação, mas é óbvio que isso aconteceu, tá? Porque a gente tem informação. O Renato pesou a grana, os valores. Vamos lá, hoje, seu contrato até dia 31 é de 1.200.000 por mês. Só que, para permanecer a sua primeira pedida, era passar isso para 1.800.000. Não vai ganhar 1.800.000, mas vai ser perto disso. O Grêmio garante que está renovando num valor mais ou menos da metade. Bom, se eu jogar 1.200 para 1.800, tem aí metade, 1,5, quem sabe 1.400, quem sabe 1.500 e alguma coisa. Este é o valor da renovação aproximado, que a gente ainda vai depurar, mas que o Grêmio está dizendo, cara, a gente chegou a um consenso com o Renato, que vai ficar no meio, entre o que ele pediu e o que ele recebia. 1.200 recebia, pediu sim 1.800, é o que todo mundo influente na direção diz, que ele pediu 50% a mais do que recebia, ganhou aí, sei lá, 20 e poucos por cento, 30% de aumento, 1,5 milhão. Mas o cara... Toda vez que treina no Grêmio, leva para Libertadores, dá lucro, faz time, enche a casa, revela jogador. Não tem muito o que dizer. A direção tinha que renovar e está renovando com o Renato. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.